Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a falência da Oi, tá? Tem duas coisas importantes para falar sobre isso. Sim, a falência em si não tem muito o que dizer, tá? A empresa já estava quebrada há um tempão, desde 2016, que já tinha pedido recuperação judicial, tentou arrumar, tentou fazer, tentou não fazer, mas a verdade é que simplesmente o modelo de negócio dela não funcionou, a administração era ineficiente e, no final das contas, acabou falindo, né? Mas não tem como negar os motivos para a falência da Oi foram os mesmos motivos para a criação da Oi, que é justamente o sistema de campeões nacionais feito pelo Lula, né, e pela Dilma, lá no início da gestão do Lula, que pegava queria fazer empresas nacionais importantes e botou dinheiro pra caramba e no final das contas faliu a Oi, né? Qualquer um que tenha investido na Oi se ferrou completamente, né? E também tem outro lado ruim, que são os funcionários, as pessoas que trabalham na Oi. Evidentemente, isso é uma coisa muito ruim, ninguém gosta quando a empresa vai à falência, eu sempre falo isso, é sempre uma coisa trágica isso, muita gente perde emprego e coisa e tal. Agora, a gente tem que falar também sobre o porquê da Oi estar falindo, e eu vejo dois motivos para a Oi estar falindo. Um motivo não é culpa propriamente da Oi, é o fato do mercado de linha telefônica fixa meio que sumiu, né? Evaporou, ninguém mais tem linha telefônica fixa agora, não tem mais motivo para ter isso. Em parte isso é culpa dos call centers, né? Mas em parte realmente uma nova modalidade de negócio, todo mundo tem celular só agora. Agora, o outro ponto é justamente a interferência do governo Lula. Quem quebrou, se você pegar o ponto em que a Oi se tornou totalmente incompatível como uma empresa, foi justamente na tentativa de ajudar o coleguinha do Lula lá em Portugal, o pessoal do Banco Espírito Santo, como é que é o nome do cara? Sócrates, não sei das contas lá, que é um corrupto esquerdista lá de Portugal, que pediu ajuda para o Lula, porque a Portugal Telecom estava quebrada, e o Banco Espírito Santo lá em Portugal também. O Lula quis ajudar fazendo essa fusão com a Oi se ferrou, acabou que a dívida ficou toda para a Oi, a dívida dessa lambança lá de Portugal, e a Oi agora acabou de quebrar, e aí deixando essa dívida para nós brasileiros, porque né, tinha muito dinheiro do BNDES ali, e quem vai pagar isso é você, meu amigo, sou eu, todo mundo que paga imposto aqui, né? Essa notícia foi sugerida por Não Sou Gato de Ipanema, Sou Bicho do Paraná, Servidor Público Libertário de Sorocaba e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, uma pena essa falência da Oi, ela não vai ser dissolvida imediatamente, tá? Então muita gente ainda vai continuar trabalhando na Oi. A justiça decretou a falência dela, mas determinou que ela continuasse prestando serviços até que sejam concluídos a transferência dos serviços que ela presta, porque parece que a Oi, por exemplo, é responsável pelo controle de tráfego aéreo brasileiro, ela que faz a comunicação do controle de tráfego aéreo brasileiro, tem 13 mil lotéricas da Caixa que tem também a comunicação feita pela Oi. Então, esses serviços que a Oi presta ainda vão ficar algum tempo até serem vendidos para outra empresa, serem assumidos por outra empresa. Mas o pessoal, por exemplo, comercial, quem trabalha em loja da Oi, quem trabalha em atendimento da Oi, e eu lamento muito informar, eu acho que essas partes vão ser fechadas, né? E o resto do pessoal que trabalha na Oi também, eu imagino que não vai ter mais muito tempo aí, no final das contas, o pessoal vai acabar sendo dispensado também, infelizmente. É uma tristeza isso, não acho uma coisa boa não, uma coisa muito ruim realmente. Conheço pessoas que trabalham na Oi, muito triste isso. Enfim, é uma falência meio esperada, como eu falei para vocês. Desde 2016 a Oi está em recuperação judicial. Lembra o que é recuperação judicial, né? Recuperação judicial é tipo assim, olha só, a empresa quebrou, não tem dinheiro para pagar minha dívida, não tenho dinheiro para pagar a dívida. Mas aí, como quebrar uma empresa, ainda mais uma empresa desse tamanho, é um negócio muito dolorido, o governo inventa esse troço de recuperação judicial, que é tipo assim, você tenta negociar alguma coisa, você ganha uma licença para ficar devendo por um tempo maior, enquanto você reestrutura a empresa, você dá um jeito de vender uma parte, né, e dá um jeito de fazer isso. E a Oi fez isso, ela vendeu a parte de telefonia em si. Eu acredito que, na verdade, eu acho que loja da Oi, eu acho que já fechou já, né? Eu não sei como é que tá isso, confesso que eu não sei como é que tá isso. Mas eu acho que já fechou as lojas da Oi, ela já vendeu essa parte de operação de celular, de telefonia, essa parte que era rentável, ela já vendeu. Mas ela ficou, o grande problema da Oi foi a dívida lá do Banco do Espírito Santo e também o fato de que a linha fixa acabou, né? Ninguém mais tem linha fixa no Brasil, né? Então, aqui ó, falência da Oi. Entenda como ficam clientes, tráfego aéreo e outros serviços essenciais. O pessoal determinou que eles vão continuar
funcionando, né, mas que não tem jeito, né, não dá mais para dizer que a empresa existe ainda, ela agora não tem jeito mais, vai deixar de vai deixar de funcionar, né? A operadora também garante o funcionamento de orelhões e linhas fixas em locais onde outras empresas não atuam. E esse serviço será mantido pela Oi, segundo a determinação judicial, até que outra operadora assuma a operação. Eu não sei como é que eles vão fazer isso, tá? Porque ninguém vai querer assumir essa operação. Alguém ainda usa orelhão hoje em dia, né? É o que eu falo para vocês, o pessoal fica querendo regular muita coisa, fazem regulamentação, a tecnologia anda tão mais rápido que a regulamentação não serve para nada, tá? Veja, a privatização da Oi, a privatização da Telebrás, né, das empresas de telefonia, foi uma coisa ótima para o Brasil. O pessoal reclama hoje da Claro, da Vivo, da Oi, da TIM, não sei o que lá, reclama pra caramba, mas a verdade é que vocês só reclamam porque vocês não sabiam como é que era antes, quando era na Telerge, Telesp, enfim, tinha as tele estaduais aqui, era muito pior, meu amigo. Eu cheguei a pagar R$ 4.000 para ter uma linha de telefone em casa, bicho. Hoje em dia, se eu quiser ligar, agora eu não sei mais como é que é, né? Mas até um tempo atrás aqui no Rio de Janeiro, se eu quisesse uma linha fixa em casa, era só ligar para Oi. Eu quero 5 linhas fixas aqui em casa amanhã. O cara hoje ainda estava aqui instalando as 5 linhas fixas aqui em casa. Eu cheguei a pagar R$ 4.000 para ter uma linha, que na época o pessoal não queria fazer isso, não tinha expansão e coisa e tal. Enfim, foi muito bom. A Claro, a Vivo, a Oi, a TIM são terríveis, mas são muito melhores do que quando era estatal, meu amigo. Isso é tipicamente o que eu falo para vocês. Privatiza sim, não interessa. É melhor. Mas é um oligopólio, é ruim, mas é menos ruim do que o estatal. O estatal é pior ainda, então não tem essa, né? Então, com toda essa confusão, a Oi foi importante nesse processo de privatização. Para quem não lembra dessa história, aqui, ó, quando foi feita a privatização pelo Fernando Henrique Cardoso, né, da Telebrás, foi um escândalo que o pessoal não queria, não. Que estão entregando as empresas nacionais e não sei o que lá. E a gente, né, nós otários, ficando sem telefone, para ter um telefone. Só rico tinha telefone no Brasil, tinha que pagar caro para ter linha de telefone. Hoje em dia qualquer um tem telefone, tem gente que tem 5 linhas de telefone se quiser, quantas quiser, né? Mas enfim, foi o seguinte, naquela época, quando foi feita a privatização, já tinha celular, tá? Mas era ainda uma coisa muito incipiente o serviço de celular em 98, 97, né? Aí o grosso, né, o que era para vender mesmo, era telefonia fixa. Então o Fernando Henrique Cardoso dividiu o Brasil em 3 pedaços. Essa parte aqui que ficou com a Telenorte-Leste, ou seja, o Rio de Janeiro e mais uma galera aqui. Aí a outra que era São Paulo sozinho ficou aqui. E a outra que era o Centro-Sul, né, que pegou aqui toda essa parte aqui, inclusive o Rio Grande do Sul, e Paraná, e Brasília, e coisa e tal, né? E daí a ideia era vender para 3 empresas diferentes para justamente você ter uma competição no mercado, ter um mercado mais saudável, coisa e tal. E assim foi feito, né? Só que o que aconteceu? Nessa época, a Telesp foi comprada pela Telefônica da Espanha, então já teve dinheiro de fora. A outra companhia aqui, eu não lembro quem é que comprou, mas foi gente de fora também que comprou, eram grandes conglomerados com muito dinheiro para colocar. A Telenorte-Leste, o pessoal fez uma força para vir um grupo nacional. Então fizeram aqui uma Andrade Gutierrez e Nepar Investimentos, não sei o que lá, um monte de empresa brasileira juntou e comprou a Telemar, né? E desde o início a coisa teve problema, o pessoal não tinha grana para investir na telefonia. A telefonia requer muito dinheiro, né? Você precisa investir para crescer, dá muito dinheiro para quem opera, mas precisa de muito investimento. E essa turma aqui são grandes empresas brasileiras, mas não é tanto dinheiro assim, né? Tanto que logo o BNDES, em 99, o BNDES já teve que entrar com dinheiro para ajudar a Telemar. Já começou ruim a coisa, né? Mas por enquanto estava só ruinzinho, não estava tragédia. A coisa começou a piorar quando, a partir de 2002, em 2002 começou a crescer muito a parte de telefonia celular, né? O governo fez uma outra licitação para bandas de celular, e aí, a partir de 2002, meio que o pessoal começou a ignorar a linha fixa e só comprar a linha celular, né? Começou essa mudança muito mais rápido do que o pessoal imaginava. E aí, essas empresas de telefonia fixa que estavam aqui começaram a ficar em uma situação complicada, porque elas pagaram caro pela privatização, enquanto as companhias mais novas de celular compraram a licença para começar do zero e tinham muito mais valor no final das contas, né? Aí
o governo resolveu dar um jeito, meio que permitindo que elas operassem em outras áreas. Então permitiu, por exemplo, o Lula permitiu que a Telemar comprasse também a empresa do Sul aqui, para ficar uma única empresa, ficar uma empresa só. Já foi um problema isso, já criou a ideia era criar um grande consórcio, uma grande empresa de telecomunicação brasileira, né? A ideia dos campeões nacionais, que nós vamos fazer aqui um negócio bacana e coisa e tal. Mas até aí, de novo, estava mal, não ia muito bem a coisa, que ela comprou a Brasil Telecom, que era essa outra aqui que estava no resto aqui. Em 2008 aconteceu essa reestruturação na Telemar, quando comprou a Brasil Telecom, exatamente com a ideia de que a telefonia fixa tinha que ser uma coisa só, porque né, o celular agora é muito mais importante. Enfim, essa foi a coisa, né? E precisou de mais dinheiro do governo. Então, sempre o governo ajudando. Entenda, o governo ajudando é você ajudando, eu ajudando, nós dando dinheiro para essa empresa funcionar, além de quem é cliente dela, tem que pagar a conta. Tá? Você já tinha que pagar a conta, mas além disso, você tinha que dar dinheiro ainda através do BNDES para essas empresas funcionarem, né? Enfim, mas a tragédia mesmo, começou quando Lula e Dilma resolveram ajudar a esquerda portuguesa, né? Lá a Portugal Telecom estava cheio de problemas lá em Portugal, tinha um negócio lá com o Banco do Espírito Santo, lá uma coisa complicada, porque corrupção pra cacete. E daí, o que o Lula fez para ajudar a esquerda portuguesa? É o que eu falo para vocês, tem que tomar cuidado com isso. Tá? A esquerda brasileira, a esquerda portuguesa, a aristocracia socialista europeia nunca se separou do Brasil. Né? A riqueza, a aristocracia brasileira, ela é ainda muito ligada à aristocracia europeia da esquerda e esse pessoal todo. Aí eles fizeram esse esquema para ajudar a Portugal Telecom. A Portugal Telecom e a Oi se juntaram numa empresa só. E aí, depois que se juntaram, descobriu que a Portugal Telecom tinha um buraco enorme lá de dívida, monstruoso. E esse foi, de fato, o grande golpe na Telemar, né? Esse foi o golpe na Oi, né? Então, ou seja, a Oi depois entrou muito forte na parte de celular, porque meio que a parte de linha fixa não me interessava mais, mas a parte de celular ela entrou com muita força, cresceu bastante, coisa e tal. Mas teve aí essa coisa. Né? E aí que começou o problema. No momento que teve essa aquisição da Portugal Telecom, é que gerou o problema. No final, depois, eles desincorporaram, desfizeram a incorporação da Portugal Telecom. Mas aí a dívida ficou para a Oi. Ou seja, o governo Lula ajudou a esquerda de Portugal para se livrar de uma dívida lá. Né? E mandou a dívida. E agora a gente sabe que a dívida vai ser paga por nós brasileiros mesmo, que a Oi falindo, a maior parte da dívida dela é do BNDES que vai ficar sem receber muita coisa. Nós que vamos ficar pagando essa parada aí, né? Realmente é o que eu falo para vocês. Enfim, ela entrou então em recuperação judicial em 2016 com uma dívida de 65 bilhões. Hoje a dívida é de 1 trilhão e não sei quantos bilhões. Zuniu completamente, né? Não tem jeito, cara, é o que eu falo para vocês. Foram esses dois fatores, mas o principal fator que quebrou a Oi foi o Lula. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.